salva vira melhor. Beleza. Pega. Obrigada. Valeu. Maracá? Tudo certo, Laura. Podemos começar então? Então vamos lá, pessoal. Beth, você vai apresentar? Então, Beth, apresenta a sua calma. E vocês vão ter as duas ao mesmo tempo, 40 minutos, tá? Não, esse é do Zé Pereira. Ali, ó, essa. Ah, agora foi. Onde que eu tirei esse Zé Pereira? Foi a primeira. Não, melhor a gente ficar de vontade. Do jeito que olha, é porque eu acho que ficar todo mundo atrás fica muito difícil. Acho que dá pra se posicionar aqui, a gente vai dar espaço pra vocês. E aí, alguém senta ali, pra eles vão passando os slides pra eles. Vocês querem colocar um pouquinho mais pra cá ou moreninha? É moreninha. Agora é moreninha. Quer que coloque a mesa um pouquinho mais pra cá? É bom, né? Isso, vamos lá. Isso, Isso, aí dá espaço. dá mais espaço, liberdade aí. Aí tem que tirar um. Fica melhor pra você, Alguém enquanto isso só precisa passar isso. Tá passando os slides? Isso. Então vamos dar início, né? Vamos apresentar formalmente, mesmo assim a gente está mais informal aqui. Mas então a gente vai dar início à manhã de hoje com muita emoção, né? Com muita emoção. E a gente inicia então hoje com a Unidade de Saúde da Família do Moreninha. Na sequência vem o Itamaracá. Beth, você vai ter os mesmos 40 minutos, da mesma maneira que as demais, tá? Fique à vontade junto com a sua equipe. E aí a gente pede só para sempre manter o microfone próximo para que tenha uma qualidade do áudio, tá? Não tá indo daquele jeito não, Arthur? Oi? Não tá indo com aquele telão daqui não? Aqui, ó. Já tá. É que ele vai ver o passador, vai ter aqui passando só para mim. Bom, então Bom a gente dia, vai iniciar. Bom dia a todos, tá? Aqui a gente hoje inicia a apresentação da Unidade de Saúde da Família, tá? Dr. Judson Tadeu Ribas, Moreninha 3. Trago comigo hoje a equipe, né? A odontóloga Renata, o Dr. Jefferson e o farmacêutico William, tá? Para estar explanando sobre os nossos números. Eu sou Elizabeth Rodrigues do Prado. Eu estou gerente do Moreninha há 3 anos, tá? O Moreninha, ele faz parte do Distrito Bandeira, tá? Essa é a nossa unidade, é uma unidade que sofreu algumas intervenções há pouco tempo, uma reforma. É uma unidade grande, eu tenho mais de 100 funcionários nessa unidade, entre residência, concursados e contratados, tá? Então é uma família bem grande. Essa é a nossa ficha técnica, né? Pela ficha técnica do CNES, a Moreninha, ela foi cadastrada lá no CNES em 11 de 2001, então é uma unidade antiga, que foi unidade básica, que passou a saúde da família, então teve todos esses processos de transformação. E hoje a Moreninha, ela conta com 6 equipes, tá? Essas são as 6 equipes nossas.
a localização do Moreninha, ela fica na saída para São Paulo, para quem ainda não conhece, né? É saída para São Paulo. Tem um importante anel viário que liga Três Lagoas a Cidrolândia. Então, é uma unidade bem afastada, mas que tem uma procura muito grande. Primeiro, por toda a história do Moreninha, por já ter sido uma unidade básica, então era porta aberta, e hoje é uma unidade da família em franca ainda desenvolvimento. Em franco desenvolvimento. A gente ainda tem muita área ali a ser povoada, a ser construída. Então, assim, futuramente, eu acho que novas intervenções dentro da nossa unidade vão ter que ser feitas para a gente poder abranger a capacidade de atendimento nossa também. Nossa evolução de cadastro. Bom, para quem vê lá em 2018, a gente tinha apenas 8.656 cadastros, né, feitos. Hoje, a gente já atingiu os 15.502, ainda não conseguimos 100%. Temos feito várias intervenções, porque com toda essa situação entre o panorama, né, de saúde mundial, local e tudo, então, assim, a gente teve que ir se adequando para esses cadastros. De 2018 a 2021, a gente já fez 2 redivisões de área para distribuir melhor. Só que o que é que acontece? Nesse meio tempo, a gente teve aposentadoria, exoneração, licenças, né, de saúde, não só pela questão, né, do panorama atual, mas outras questões de saúde que a gente não consegue ter todas as áreas cobertas. Hoje, a Moreninha tem 3 áreas descobertas de agente comunitário, mas a gente já tem, né, traçado novas estratégias para poder estar resolvendo esse problema de falta de acesso. Nossa carteira de serviços, né, a gente... já é seu? Ele... Vou passar para o Dr. Jefferson agora. Bom dia a todos. Continuando a apresentação, em relação à carteira de serviços da unidade, a gente tem um comparativo de 2020 para 2021. De os inseridos em 2021, a gente tem em registro 7 procedimentos. Em relação à sutura e drenagem de abscesso, não foi registrado nenhum procedimento. Em relação à lavagem de ouvido, 7 procedimentos registrados. Cantoplastia, 3 procedimentos registrados em 2021. Sonda vesical de demora, 64 procedimentos registrados e outras atividades não teve registro. Importante frisar em relação a esses dados que há subestimado esse número de procedimentos devido a uma dificuldade, às vezes, de realizar o registro correto para a contabilização dos procedimentos totais da unidade. Então, posso afirmar que mais procedimentos foram realizados do que estão sendo apresentados no momento. Em relação a CISREG por encaminhamento médico, em 2021 nós tivemos 2.242 solicitações, sendo que dos devolvidos foram 89 e, em relação ao absenteísmo, 17,22. Comparando com 2020, tivemos uma menor quantidade de absenteísmo. Isso está muito relacionado com a questão do incremento da equipe em realizar busca ativa, atualização dos dados cadastrais do paciente e o empenho dos ACS também em contribuir com essa parte de vigilância e busca ativa dos pacientes para que não houvessem tanto absenteísmo em relação a encaminhamento para profissionais de especialidade focal. Também vale frisar que devolvidos houve um aumento comparado com 2020. Isso pode estar muito bem relacionado com a alteração de alguns critérios para encaminhamento para especialista. Então, por exemplo, oftalmologia, houve a devolução de todos os pacientes encaminhados para reajuste e reencaminhamento desses pacientes devido à alteração de critérios para uma melhor organização do segmento desses pacientes. Falando sobre a questão de especialidades, as 3 principais especialidades que solicitamos na unidade foram, em primeiro lugar, oftalmologia, seguido de ortopedia e cardiologia. Em relação a exames complementares, principalmente solicitamos exames de imagem. O ultrassom é o que mais se destaca. Em primeiro lugar, ultrassom transvaginal, seguido de ultrassom abdominal total e o ultrassom obstétrico. Com relação ao CISREG de odontologia, em 2020 os solicitados foram 327, comparado com o primeiro semestre de 2021, de 672.
lembrando que o CISREG ele teve uma pausa o ano passado de encaminhamentos, então, a partir de junho que voltou, a gente conseguiu voltar a encaminhar os pacientes para especialidades. Então, em 2020, aprovados foram 155, negados 7, e pendentes 0 e absenteísmo 41,59%. Comparado com o primeiro semestre de 2021, que foram aprovados 297, 12 negados, devolvidos 1, pendentes 19 e 38,84% de absenteísmo. Como o Dr. Jefferson falou, esse absenteísmo às vezes teve uma redução do 2020 para 2021, também na odontologia, muito pelo acionamento do ACS para fazer busca ativa. Muitas vezes a gente entra em contato com o paciente por telefone, faz teleconsulta, vê, às vezes, a falta de cadastro, de desatualização do cadastro, a gente não consegue contato com os pacientes. Mas, para encaminhar, nós geralmente pegamos o telefone do paciente para fazer a digitação no momento do encaminhamento também. A quantidade de operadores ativos no CISREG no momento de odontologia são 5, são 3 profissionais efetivos e 2 residentes. As consultas de especialidades mais solicitadas são radiologia, endodontia e bucomaxilo, cirurgia bucomaxilo, sendo que a radiologia está a mais solicitada, tanto que auxilia no diagnóstico e também é um pré-requisito para encaminhamento de cirurgia, então acaba sendo o que a gente mais encaminha. E o tempo, né, estimado ali, o que mais se destacou de demora foi a endodontia, que está em torno de 139 dias para ser chamado o paciente. E o exame solicitado que a gente mais realiza na unidade, né, na parte odontológica, são os exames radiográficos. Bom, o balanço da ouvidoria. A ouvidoria do Moreninha, ela não é tão alta, né, diante dos anos que se passaram. Em 2020, nós tivemos 5 taxadas como positiva. Nesse positiva, eu incluí o elogio, a sugestão tem uma outra coisa. E a solicitação. Esses 3 pontos a gente considerou positivo porque eram questões assim que o usuário utilizou o canal para estar falando sugerindo uma situação que a gente pudesse ser revista. Então, assim, a gente encara como positivo. Em 2020, nós tivemos 4 elogios, em 2021, 2. A maior parte das reclamações, né, em 2020 era muito ainda do quadro médico, né? Por quê? Porque em 2020 a gente estava entrando com a formação do Laboratório de Inovações. Para a comunidade era uma maneira diferenciada de atendimento, né? Então, eles ainda estavam no processo de adaptação do serviço. Já em 2021, a questão das filas, da vacina, né, dos testes, que foi o que mais se destacou dentro das reclamações. O perfil acadêmico da unidade, a gente tem, por ser um laboratório de inovações, então a gente tem a residência médica, a residência de enfermagem, residência de fisioterapia, odontologia. Então, assim, é uma unidade que basicamente é formada por esse perfil. A gente tem hoje, a gente já teve, né, em 2021, 26 de graduação, cursos técnicos a unidade não recebe, pós-graduação 27 e preceptores 9. Em 2021, a gente teve 90 reuniões de educação permanente e reuniões para discussão de casos e grupos 51. Na questão da pesquisa, né, o número de pesquisas em andamento e realizadas, a unidade apresenta 33. As reuniões intersetoriais. A Moreninha, mesmo com todas as bandeiras e tudo, a gente não deixou de ter as reuniões com o conselho local.
porque principalmente para a gente lá é um canal de comunicação. Então, era onde a gente atualizava e divulgava os serviços que estavam sendo oferecidos. Porque nesse tempo todo a gente não parou. Então, o serviço era diferenciado, né? A gente tinha os fluxos de serviço e essa informação tinha que ser repassada. Então, nós fizemos as reuniões, é uma reunião mensal, e nessas reuniões a gente tentou abordar bastante essa questão de como que estava sendo o atendimento, de como que esse usuário poderia usar o serviço nessa época, né, de mudança. Junto com a unidade, né, que a gente não atende, não é só a unidade de saúde da família, a gente tem um UPA que fica localizado ao lado. E as principais questões que o usuário, às vezes, também levanta é do serviço de urgência. Então, essas reuniões, elas serviram bastante para a gente até auxiliar e coordenar os serviços da unidade. Jefferson. Do NASF. Bom, nossa equipe, a Moreninha, ela tem uma equipe NASF, né, que dá o apoio, um apoio considerável, muito valoroso. Né? A gente tem uma ginecologista, uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta, uma educadora física, uma pediatra e uma psicóloga. Vale ressaltar que o NASF, ele hoje é uma das principais, um dos nossos principais braços para estar recapturando esse paciente para o serviço. Então, a gente tem grupo de tabagismo, grupo de planejamento familiar, grupo de atividade física. Isso, para a comunidade, é de imenso valor e para a unidade é uma parceria fundamental. Tá? Então, temos que enaltecer o serviço do NASF lá no Moreninha, porque eles são bem atuantes e presentes. A gente teve de PTS 3, educação permanente 10, consulta compartilhada 132, a gente usa bastante a consulta compartilhada, né? Desculpa. Reuniões do NASF, né? Na estrutura de saúde na estratégia de saúde da família foram 12, lá de PICs a gente oferece auriculoterapia, massoterapia, aromaterapia, terapias de florais e fitoterapia. Reabilitação por Covid, a gente conseguiu instituir 10, né, nesse ano de 2021, e as reuniões para discussão de casos junto ao NASF foram 48 em 2021. Retomando, em relação ao atendimento em domicílio. Atendimento domiciliar por parte de enfermagem, a gente teve um quantitativo de 32,6% em 2021. Em relação ao profissional de nível médio, 58,3%, comparando com 11,6% de 2020. Em relação ao profissional de serviço social, tivemos um aumento aí para 30% em 2021. Em relação ao atendimento domiciliar por parte da medicina, tivemos 26,4%. Em relação ao profissional odontólogo, tivemos 28%. Importante a gente salientar que a gente teve um período aí de pandemia com restrições devido às bandeiras, mas mesmo durante essas restrições, nós mantivemos atendimento domiciliar, busca ativa, resposta ao Ministério Público e Conselho Tutelar, e principalmente busca e atendimentos domiciliares de pacientes vulneráveis. Em relação a doenças transmissíveis, tuberculose, TB e a hanseníase. Em 2021, nós tivemos um percentual de cura de casos confirmados laboratorialmente de 84,5%. Em relação à proporção de abandono, nós tivemos um percentual de 15,4%. Não houve ainda o alcance dessa meta, porém, comparando com 2020, tivemos um incremento importante desses dados. Em relação à proporção de cultura de escarro, todos os pacientes 2020, tanto em 2020 quanto em 2021, realizaram esse escarro no retratamento. E em relação ao contato, proporção de contatos examinados também, tivemos um percentual que atingiu a meta, que foi de 86,6%. Não tivemos nenhum óbito com base nessa fisiopatologia, nem em 2020, nem em 2021. Em relação ao número atual de pessoas em tratamento para tuberculose e vulnerabilidade para abandonos, em 2020 tínhamos 5 casos, em 2021, 2 casos. Falando um pouco sobre hanseníase agora, o número de casos novos que estão curados. Em 2020 nós tínhamos 2 casos, em
2021 são 3 casos. Percentual de cura de casos novos também, todos os casos novos, nós tivemos um bom segmento com esses pacientes, todos alcançaram os critérios para a cura. Em relação ao percentual de exames, de contatos também, tivemos uma boa adesão, uma boa busca desses familiares contactantes para realizar 100% dos exames. Em relação a indicadores de monitoramento, então. Na nossa área, nós temos, em relação a famílias cadastradas no Bolsa Família, 2020, 2.268, em 2021, 2.415. O percentual de famílias acompanhadas no Bolsa Família, 2020 era 28%, 28,56%, comparando com 2021, um aumento para 89,84%. Em relação a gestantes e pré-natal, nós temos os melhores indicadores da unidade, comparando com outros dados, são a nossa assistência no pré-natal, gestante, o binômio mãe e bebê. Então, o número de gestantes e pré-natal encerrados, todos foram encerrados, tanto em 2020 quanto em 2021. Os pré-natais encerrados com menores de 20 anos também, todos foram encerrados. Proporções de gestantes com mais de 6 atendimentos na consulta de pré-natal, que é o preconizado pelo OMS, pelo Ministério da Saúde, nós tivemos 94,2%. Proporção de gestantes que iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, ou seja, antes das 12 semanas, 96% em 2021. Não tivemos pacientes encaminhadas para a maternidade após 28 semanas. Nós temos também a questão do NASF, ressaltar que há o atendimento para gestantes de alto risco na própria unidade. E esse acompanhamento também, nós temos um número de alto risco acompanhado de 22 gestantes no período de 2021. Proporção de gestantes de alto risco acompanhadas com a gente também, todas são acompanhadas tanto em 2020 quanto em 2021. Avaliação do óbito materno, infantil e fetal. Número de óbitos maternos. Nós tivemos um óbito, que foi uma complicação pós-operatória, uma sepse. Número de casos de óbito fetal, 1 caso em 2021, comparando com 4 casos em 2020. Número de casos de óbito infantil, no primeiro ano de vida, nós tivemos 2 casos em 2020, 3 em 2021. Importante dizer que esses casos, todos os casos de morte materna foram discutidas no comitê, também passadas para a equipe. Então, nós vemos no gráfico que todo caso de morte materna, infantil, fetal, passaram por discussão no comitê e foram passados para a equipe para avaliação. Avaliação dos óbitos materno-fetais em relação à discussão dos casos com a equipe. Nós elencamos 3 estratégias viáveis, sendo uma delas que nós utilizamos o canal com o NASF, com a pediatra, sobre a orientação da mãe em relação aos cuidados com o RN. Falamos também da importância do pré-natal, do início do pré-natal do primeiro trimestre, e realização de exames de rotina, e partilha de grupos de gestantes. E também fortalecemos vigilância, busca ativa, vigilância da criança, menor de 2 anos, e busca de consultas de rotina para manter um calendário de puericultura dentro do que é preconizado. Visto essas discussões, nós tivemos 3 principais desdobramentos, que é realmente a orientação dos cuidados com o recém-nascido. Isso no terceiro trimestre, então antes da gestante já ter a criança, a gente já orienta todos os cuidados, antecipando esses cuidados e essas informações que ela tem que ter com o recém-nascido. Também orientamos a importância do segmento pós o parto, com a puericultura e as consultas de rotina para prevenção de acidentes domésticos, prevenção de causas de óbito e agravos evitáveis com o recém-nascido. Também nós temos um grupo operativo sobre planejamento familiar, realizado mensalmente, com a equipe do NASF. Bom dia. Nós vamos falar aqui sobre a consulta farmacêutica, né, e o programa de controle do tabagismo. A nossa população ela é de 15.200, né?
para a gente poder fazer as 8 consultas farmacêuticas por mês. Nós estamos com 0,6% em 2020 e 0,18% em 2021. Bom, esses dados eles são um pouco justificados até pela quantidade de pessoas e a quantidade de pessoal que a gente tem disponível, né? Inclusive, em 2021, uma das nossas técnicas, né, da farmácia, ela cursou com uma gravidez de risco, então ela se ausentou durante muitos períodos de tempo, deixando a gente um pouco desfalcado e prejudicando um pouco a nossa atenção aí nessa parte da consulta. E o número de pessoas de tabagistas em 2020 foi de 673, subindo 5 pacientes no primeiro semestre de 2021 apenas. Né? O número de referenciados foi de 2 em 2020 e de 10 em 2021. Os nossos indicadores de produção, as consultas de enfermagem e puericultura, que o parâmetro, né, são 3 consultas por ano. Numa população de 490, a gente quase dobrou aí, né, passou de 23% para 42%. A consulta médica na puericultura, que são 6 preconizadas, né, na mesma população, subiu de 16% para 31%. A consulta de atenção básica, né, que é 1,8%. Nós conseguimos também quase dobrar a meta, quase dobrar a nossa produção, né? Numa população de 2.200, nós passamos de 33% para 64%. E a consulta do RN com a realização do teste do pezinho, nós cursamos com 100% dos nascidos, dessa população de 46. Lembrando que nós não temos nenhuma unidade de atendimento, de acolhimento infantil, né? Então, isso fica tudo... são pessoas que estão esparsas pelo território. Essas crianças não estão concentradas em áreas que são de mais fácil acesso para a unidade. Na saúde do adolescente, nós temos aí a população de 1.936, cursando com um aumento de 12%, aí, de 29 para 41, né, entre 2020 e o primeiro semestre de 2021. E os nossos planejamentos de ações do Programa Saúde na Escola, nós já fizemos, nós estamos com os planejamentos em dia, ainda estamos trabalhando na execução. Lembrando também que a gente tem tem um total de 0 UNEIs na nossa região, então, mais uma vez, acaba dificultando esse acesso à população que não está concentrada num lugar só. Bom, na saúde da mulher, nas consultas de enfermagem às gestantes, nós conseguimos manter na população de 87 gestantes 100% no ano de 2020 e no primeiro semestre de 2021. As consultas de pré-natal também 100% de produção na unidade. A consulta odontológica é interessante, o 100%, porque foi fruto de uma pactuação entre a equipe médica e a equipe de odontologia, de encaminhar a paciente logo depois da consulta médica, encaminhar para a consulta de odontologia, mostrando para elas a importância dessa consulta e ajudando, né, contribuindo para o aumento desse indicador nosso lá na unidade. A consulta do puerpério, a gente está com 91% de cobertura em 2020 e 2021, foi fazendo 79, né, das 87 mulheres. E a visita domiciliar, nós estamos com 46, na população de 46, nós estamos entre 88% e 90% nesses últimos 18 meses, porque muitas mulheres, elas acabam saindo da maternidade e indo para casa de alguém da rede de apoio dela, não necessariamente voltando para a nossa área de abrangência. Então, isso acaba diminuindo um pouco o número de gestantes que recebem a visita domiciliar. Gestantes não, desculpa, puérpera. Bom, no caso de doenças transmissíveis, falando aqui sobre sífilis na gestação, né, a meta era não ter nenhuma, e nós, em 2020 nós tivemos 7, e em 2021, até o primeiro semestre, nós cursamos com 10, e o tratamento prescrito adequadamente foi de 100%. Né? A gente faz um trabalho junto com a enfermagem, junto com a equipe de medicina. Muitas pessoas elas acabam perdendo a data do tratamento, né, de fazer a injeção. Então, a gente acaba marcando as datas para facilitar o acesso dessa pessoa e também orientando quando cai fim de semana, quando cai feriado, para procurar a UPA. Então, esse tipo de conduta, que é relativamente simples, acaba ajudando a manter o tratamento em dia e beneficiar as gestantes. Casos de sífilis congênitas, a gente teve 2 em 2020 e 4 no primeiro semestre de 2021. Aí, cursando com os testes, as doenças que nós temos, os testes rápidos, né? HIV, sífilis e as hepatites B e C.
Né? A razão de testes em 2020 foi de 0,5%, do primeiro semestre de 2021 de 0,45%. É um caso curioso, né? Porque essa proporção devia ser um número inteiro. E ela é um número decimal, porque a gente tem uma série de casos em que os pacientes eles não têm o registro do diagnóstico no prontuário eletrônico. Então, a gente acaba fazendo algum teste protocolar e acaba descobrindo que esse paciente ele já tinha sido diagnosticado anteriormente, mas que tinha largado o tratamento. Então, a gente acaba não realizando o teste rápido número 2, né, porque ele já tem diagnóstico prévio. Então, a gente fez o primeiro protocolar e aí não fez o segundo, porque a gente descobriu lá, sem ser no PEC, né, nas outras fontes que a gente tem, a gente acaba descobrindo que ele tem um diagnóstico prévio. Então, a gente não faz o teste 2. Por isso que deu esse número decimal aí no caso. E aí, os testes rápidos para hepatite C positivos, nós tivemos 3 em 2020 e nenhum em 2021. No caso do HIV, o cuidado compartilhado em 2020, a gente acompanhou 6 pacientes, no primeiro semestre 10. E as pessoas foram referenciadas para as outras unidades. Em 2020 nós tivemos 3 e no primeiro semestre de 2021 nós tivemos 8. Bom, Programa Saúde do Homem, na nossa população de 3.759, nós tivemos 112% de cobertura em 2020 e 176% em 2021. Lembrando que esses números superam sempre 100% por 2 motivos, né? São 0,6 atendimentos por ano e nós atendemos mais de uma vez a mesma pessoa. Então, esse número costuma dar mais 100%. E aí, a consulta do pré-natal do parceiro, na população de 87 gestantes, nós temos uma baixa adesão a essa consulta, pelo motivo do parceiro, geralmente, ele trabalha e ele não consegue a liberação do serviço para acompanhar, tendo em vista que esse acompanhamento da gestante não gera o atestado médico que abonaria a falta dele. Então, ele não falta no serviço e acaba faltando na consulta do pré-natal do parceiro e, por isso, essa adesão tão baixa. Bom, na saúde do idoso, nossa população em torno de 2.700, nós tivemos 53% dessa população atendida em 2020 e 64% no primeiro semestre de 2021. Né? A visita institucional do lar para idosos é 0, porque nós não temos nenhuma na nossa área de abrangência. E agora? Com relação à saúde bucal, diante do cenário que enfrentamos desde o ano passado e esse ano, tivemos algumas limitações de atendimento, né? Os atendimentos seletivos do ano passado foram suspensos na odontologia, mas nós continuamos com os atendimentos de urgência e emergência para a população. O acolhimento, demanda espontânea, escuta qualificada. Também continuamos, independente das bandeiras, cinza e vermelha, a gente continuou fazendo pré-natal odontológico, como foi citado anteriormente, o médico ou o enfermeiro abria o pré-natal, encaminhava diretamente para a gente, ou já agendava. Então, a gente continuou esse atendimento. E também as consultas e atendimentos domiciliares. Outras ações intersetoriais que a odontologia conseguiu se enquadrar dentro da unidade, ajudando aí toda a equipe na realização de testes rápidos, a questão dos laudos, né, realizar notificações dos testes, telemonitoramento e teleconsulta, e também ajudou na vacinação. Com relação à atenção à saúde nutricional, a consulta de enfermagem em obesidade em 2020 foi de 3,28% e no primeiro semestre de 2021 de 1,9%. Na programação em meta, em consulta em obesidade, na consulta médica, em 2020 foi de 15,9% e no primeiro semestre de 2021, 1,35%. Esses dados pode se justificar assim, um pouco mais abaixo, como foi citado por alguns colegas também, em relação ao registro do atendimento a essas pessoas com obesidade. Muitas vezes foram atendidos, mas no momento de realizar o cadastro, o registro no sistema, foi deixado, muitas vezes foi esquecido. E a estratégia para mudar isso está sendo feita no canal teórico, em educação permanente, enfatizando a importância desse registro dessa população e incentivando os profissionais a lembrarem de registrar esses dados.
e né, que seria o caso do preenchimento do marcador do consumo alimentar também, que em 2020 também apareceu bem, né, bem baixo, 0,01 para crianças menores de 3 anos de idade, com 7 registros ao ano, e no primeiro semestre de 2021 apareceu com 0. E as demais populações também apareceu com um índice muito abaixo, sendo a mesma justificativa, e também a partir de agosto agora desse ano, que começou com relação à educação permanente, canal teórico, a enfatizar com os profissionais e com os residentes para fazer esses registros no sistema. Na situação de saúde e complicações de doenças crônicas não transmissíveis, na hipertensão, como uma população de 1.943 cadastrados, o percentual de acompanhados foi de 61,8%. E diabetes, numa população de 844, foram acompanhados 67,8%. O monitoramento da assistência ao diabetes no pé diabético. O número de pessoas diabéticas com avaliação dos pés realizadas foram de 5, e o número total de pessoas com amputação por diabetes no território, 11. São outros 2 dados que têm a justificativa de estar um pouco abaixo do que a realidade apresenta na região, porque os profissionais de fisioterapia também podem realizar o exame do pé diabético, porém, no momento de cadastrar, de realizar lá o registro, eles não têm a opção de realizar e finalizar esse cadastro. Então, acabava que eles realizaram de muitas outras pessoas, além desses 5 e 11, né, que aparecem nos dados, mas não conseguiram aparecer na realidade. Então, o que está sendo feito é consulta compartilhada da enfermagem junto com a fisioterapia para poder realizar esse registro no sistema. Em relação à hipertensão e diabetes ainda, a consulta de enfermagem em hipertensão. Em 2020 foi de 60% e primeiro semestre de 2021, 39,2%. Na consulta de enfermagem em diabetes, 2020, 76,5% e 2021, 59%. Consulta médica em hipertensão, em 2020, 66,2% e primeiro semestre de 2021, 59,4%. Consulta médica em diabetes, 2020, 41,8% e 2021, 54,5%. E avaliação em risco de pacientes portadores de diabetes, né, do pé diabético, em 2020, 11,25% e primeiro semestre de 2021, 0,01%. Agora, sobre o Previne Brasil, os indicadores do Previne Brasil, né, na avaliação quadrimestral. Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo primeira até a 20ª semana de gestação. No primeiro quadrimestre de 2020, foi de 84,6%, no segundo quadrimestre, 94%, terceiro quadrimestre, 91%. Manteve a média, né, comparada a 2020, em 2021 foi 94% nos 2 primeiros quadrimestres. A proporção de gestantes com realização dos exames de sífilis e HIV apareceu em todos, desde o ano passado até agora, com 100%, se justificando porque é uma rotina da consulta médica e de enfermagem solicitar esses exames logo ao abrir o pré-natal. A proporção de gestantes com atendimento odontológico realizada, no primeiro quadrimestre, 84,6%, no segundo quadrimestre, 94%, no terceiro quadrimestre, 91%, em 2021, 94% nos 2 quadrimestres. Muitas vezes o médico até passa, acaba, né, a gestante orienta, mas às vezes, como a abertura do pré-natal é um pouquinho mais, né, uma consulta mais prolongada, passa por médico, enfermeiro, muitas vezes a paciente acaba indo para casa, volta, a gente tenta acionar o ACS, tenta fazer, né, a visita, mas muitas vezes algumas acabam, né, se perdendo no meio do caminho, mas a gente faz busca ativa e tenta fazer contato com elas para essa consulta e mostrar a importância. A cobertura de exame citopatológico. No ano de 2020, ficou
no primeiro, segundo e terceiro quadrimestre entre 2,3% até 3,66%, e esse ano, 2021, no primeiro e no segundo quadrimestre, com 4,5% e 4,8%. Também se justifica pelo não registro no sistema. Às vezes, os exames são realizados, né, são feitos, mas não são, na hora de preencher no sistema, acaba não cadastrando. A cobertura vacinal de poliomielite inativada e pentavalente segue o indicador municipal. O percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre também apresentou um índice mais baixo, assim como o percentual de diabetes com solicitação de exame de hemoglobina glicada, pelo mesmo motivo citado anteriormente, que às vezes o profissional, o médico, o enfermeiro, o dentista, solicita no papel, o paciente vai realizar esses exames, porém, na hora do cadastro, do registro, os profissionais acabam não registrando no sistema e fica com um percentual mais baixo. A gente já antecipar aí, falando só as intervenções por causa do nosso horário, que já está encerrando. Na Saúde na Hora, a nossa unidade é de horário estendido até às 19 horas. E são 3 períodos, manhã, tarde e noite, que a gente pode observar que no período da manhã apresenta um maior volume de atendimentos e de pacientes, sendo no período noturno acaba sendo mais diminuído. O monitoramento de atendimento em 2020, atendimento de demanda espontânea foi de 13.881, em 2021, 9.758, e atendimento de demanda programada, 2.823 em 2020 e 2021, 1.999. As estratégias. O indicador dentro do esperado, né, que tivemos foi das gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal realizadas. As estratégias para alcançar esse objetivo foram, como já dito pelo Dr. Jefferson, pelo William, que assim que termina a consulta, o médico já deixa agendado o retorno, ou o enfermeiro também já deixa agendado o retorno. Se precisa ser encaminhado para outro profissional, eles já deixam encaminhado também. E é reforçada essa importância da realização dos exames do pré-natal, né, com a gestante, os recursos telefone, papel e caneta, que são necessários para realizar essas estratégias, os resultados esperados, prevenir ou detectar precocemente problemas relacionados à gravidez ou ao bebê. São os médicos e enfermeiros responsáveis pela realização, né, dessas estratégias. É realizado assim que a gestante passa pela consulta e esses profissionais eles realizam a digitação no sistema de uma planilha que existe, que todos os profissionais têm acesso para monitoramento e vigilância dessas gestantes. Também são realizadas, quando essas gestantes faltam uma consulta, é feita busca ativa, é realizada visita domiciliar e também conta com a ajuda do ACS. E o indicador muito abaixo da média, né, que tivemos foi a avaliação do pé da pessoa com diabetes, como dito já anteriormente. E a estratégia para melhorar e alcançar o objetivo essa meta seria realizar a avaliação do pé com pessoas de diabetes, examinar o pé da pessoa durante a consulta ou também quando realizar a visita domiciliar. O recurso necessário para esse atendimento seria o estesiômetro, o computador, ficha de exame de pé diabético e caneta. Os resultados esperados seria prevenir o surgimento de novas feridas e futuras amputações. Os responsáveis por essas estratégias seriam o enfermeiro e o médico, né, assim que realizar a consulta com esses pacientes. E a mesma questão das gestantes, existe uma planilha para ser alimentada de vigilância para essa população. E a realizar o grupo também de diabetes, né, para orientação, junto com essa população, fazer educação em saúde, para orientar os cuidados com o pé diabético, como realizar os exames dos usuários com diabetes, e também pode contar com o auxílio dos fisioterapeutas.
As ações, né, que começamos a fazer agora, que foi liberado nas escolas, essa foi uma das ações realizadas das ações Covid, onde foi realizado um teatro com as crianças, dando orientações, seguindo todas as normas de segurança sobre, né, os cuidados da Covid-19. Na campanha de vacinação iniciada desde janeiro deste ano, de 2021, onde começou primeiramente com 69 ali, com somente os profissionais de saúde, depois passou para os pacientes acamados e em seguida foi aumentando para as outras populações. E a testagem para o Covid, né, na nossa unidade foi realizada o RT-PCR. Até março tinham 30 vagas para realizar os testes, era realizado no período da tarde. Depois continuou também no período da tarde, só que livre demanda espontânea. Então, por isso que a gente consegue observar que teve um grande aumento de quando começou. E essas são nossas redes sociais da unidade, o telefone e o Instagram, né? E aqui uma frase em homenagem aos 100 anos de Paulo Freire, que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a sua fala seja a sua prática. Vai falar não? Agora pode respirar, né? Eu vou pedir pro meu apoio, né? Cola pra mim aqui. Você cola? Ah, pronto, maravilha. Enquanto vai colando ali a gente vai ajeitar o microfone pra ficar mais fácil, pra poder segurar, a gente vai fixar nesse último aqui. Da apresentação, para não atrapalhar, eu falei, senão desconcentra, né? A gente tira a concentração. Aí, enquanto ele vai ajeitando, eu acho que eu vou fazer um pouquinho diferente.